como é que se chama isso aqui em português, né? Garrafa. Quando tem vários carros na rua, quando tem muitos carros, a gente fala que está o quê? E aí galera, como é que tá? Tudo de boa? Tudo firmeza? Tudo em cima? Espero que vocês tenham gostado do último vídeo que eu coloquei sobre falsos amigos e os falsos amigos que estão mais relacionados com sexo, né? Se você não viu esse vídeo, você tem que ver para você evitar cometer esses erros em português quando você estiver no Brasil, ok? Se você aprender uma palavra, uma coisa nova nesse vídeo, deixa um like. Se você aprender duas, pelo menos duas, compartilhe com seus amigos, beleza? Então, começando aqui com uma clássica, borracha. Ou seja, em espanhol, borracha é se te tomas mucho, te quedas borracho, ¿sí? Em português, borracha é a mesma coisa de um apagador, um borrador. Então você não vai falar que uma pessoa está borracho. Mas aí, Felipe, o que é que você fala? Se não és borracho, como é que eu falo se uma pessoa está borracho? Você falaria bêbado. Ou também, quando você abrevia em português, você fala bebo. Esse cara tá bebo, já tá ficando bebo. E também o diminutivo, né? Bebinho. Então vamos supor que eu tô num bar e alguém chega pra mim e pergunta: cadê Ricardo? Eu falo: cara, tá bebinho já. Tá por lá, deitado, dormindo em algum lugar. Ei, paixão grande, meu patrão. Aí tem chupada de língua, viu? Respeita, beijo na boca, meu amigo rei. Que é paixão grande. Olha, eita, já pega na bunda dela, rapaz. É muito fundo esse negócio. Outra palavra que confunde o pessoal é propina, porque propina em português significa outra coisa. Propina é o suborno, ok? É alguma coisa ilegal. Mas aí outra vez, Felipe, como é que eu falo propina em português? Você falaria gorjeta, ok? Então quando você vai para um restaurante, você paga 10% a mais, que é a gorjeta de quem? Do garçom, que é homem, ou se for mulher, você falaria garçonete. Uma que eu me enrolo também, muitas vezes em espanhol, é oficina e escritório. Porque em português, oficina seria onde você leva o seu carro para fazer manutenção. Você quer ajeitar algum problema no seu carro, você quer fazer uma manutenção, você leva para onde? Para uma oficina. E escritório é onde os advogados trabalham. Se você trabalha numa empresa de contabilidade também, pode ter um escritório da empresa, um escritório de contabilidade, que é onde as pessoas vão trabalhar com computadores, com mesa, todo mundo junto, ok? Ui, parce, como está de rica. Falando informal entre amigos, a gente escuta essas coisas, né? Estou me referindo a rico e rica de pessoas, ok? Mas também, como no espanhol, vocês falam rico de comida, sim? Um jugo que está muito rico, ou uma sopa muito rica. Em português também. A gente fala tanto para comida, literalmente comida, ou também para pessoas. Sendo que é informal, claro, você não vai chegar para uma menina e vai falar: olha, como é que você tá? Você tá muito gostosa. Porque essa é a palavra, ok, que você usa, gostosa e gostoso. Se você chegar numa menina e falar: ah, caramba, você tá muito gostosa, de duas uma. Ou a menina vai fazer: ai não, que é isso, eu não tô gostosa não. Ou o que vai acontecer? Porque essa é uma forma muito informal. Como em espanhol você não chega numa menina e fala: oye, como estás de rica? Porque a menina vai olhar com a cara assim, né? Tipo, mas como é que eu falaria em português? De uma maneira mais agradável, mais amigável. Se uma mulher tá muito assim, como, que é isso? Aí você falaria educadamente, né? Não, como é que tá? Tudo bem? Nossa, você tá muito sarado, né? Tá malhando muito? Olha só, sarada, sarado e sarada. Quando você está malhando, fazendo exercício, você começa a ficar sarado, né? Com a barriga de tanquinho. Depois procura essa expressão, barriga de tanquinho. O que é que significa? Outra também da lista, estranhar. Se você falar em português que você está estranhando alguma coisa, o brasileiro, nós brasileiros, a gente vai perguntar: mas estranhando o quê? Por quê? Tá acontecendo o quê? Porque em português, estranhar é quando você percebe que uma coisa não está como deveria estar. Se alguém sempre liga pra você à noite, tipo 10 horas da noite, a sua namorada, o seu namorado, sempre liga pra você. Aí um dia não liga, né? Aí você, caramba, 10h30, 11 horas da noite e o cara não ligou pra mim ainda, ou a menina não ligou pra mim ainda. Então você começa a quê? Começa a estranhar, começa a perceber alguma coisa estranha, entendeu? É daí que vem esse verbo, estranhar. Isso está muito estranho. Outra situação também, que você tem um amigo e esse amigo sempre sai com muitas meninas, sempre fica com muitas meninas e de repente conhece uma menina que toca no coração dele e ele fica mais calmo, fica mais tranquilo. Então você fala pra ele: cara, eu tô até estranhando que você não tá mais saindo pra festa.
O que tá acontecendo? Você tá apaixonado por essa menina? Esse estranhar é isso, alguma coisa que tá meio estranha, ou seja, isso não tá correto, isso não tá normal. Muito cuidado com essa próxima, ok? Quando você vai preencher um formulário em português, quando você tá chegando no Brasil, vamos supor, você tá no voo, daí a aeromoça, a atendente, né, o avião lá, a mulher que trabalha no avião, a aeromoça, entrega um papel para você da migração, né? Você vai lá e escreve, você vai começar a preencher. Aí você vai ver que tem nome e tem sobrenome. Não pense que sobrenome é apodo, porque sobrenome seria o apelido, ok? Em espanhol. E apelido em português seria el apodo. Então é diferente, ok? Cuidado com essas coisas, porque se você preencher, meu nome é Felipe, sobrenome Pipe. Não vai funcionar, ok? Muito cuidado então para não passar vexame. Agora se liga nessa, letra Q em português, ou seja, letra Q, você vai falar que, claro, como eu tô falando agora, você não vai falar cu, como se fala em espanhol, porque cu em português significa asterisco, ok? Significa o culo, o asterisco, ok? Então voltando aqui para bêbado, que foi a que a gente viu no começo de borracha, que não é borracheira, não é isso, ok? Esqueci de uma coisa. Borracharia em português é onde você troca o pneu do seu carro. Quando o seu carro tem algum problema, o pneu fura, né? Você tá lá, furou o pneu, você vai na borracharia e você troca o pneu. Mas voltando ao bêbado, tem uma expressão em português que a gente fala, cu de bêbado não tem dono. Por quê? Quando você tá bêbado, você não tem noção de nada, você tá bêbado, tá caído no chão, aí você vai ver que vai acontecer muitas coisas assim loucas, né? Dependendo de onde você esteja. Procurando na internet vídeos com essa expressão, cu de bêbado não tem dono, eu encontrei esse vídeo. Próxima, tráfico e tráfego. Tráfico seria ilegal, ok? Comércio de armas, de pessoas, de drogas. E tráfego, movimento de pessoas, de carro, seria tráfego. Você tá passando pessoas, tá passando o carro. Tem um tráfego muito exagerado aqui nessa cidade. Aproveitando para ensinar outra para vocês, como é que se chama isso aqui em português, né? Garrafa. Quando tem vários carros na rua, quando tem muitos carros, a gente fala que está o quê? Engarrafado, ok? Engarrafamento. Uma que eu fico em dúvida, vocês, por favor, deixem um comentário aí se em todos os lugares que falam espanhol, você pode usar cancelar para realmente eliminar alguma coisa e cancelar de pagar. Porque em português, cancelar sempre vai ser para eliminar alguma coisa. E pagar para você pagar, ok? Então eu não vou ao banco e falo, eu quero cancelar essa conta. Mas cancelar por quê? Você tem que pagar a conta. Então, isso me enrolava muito com espanhol, quando eu comecei a aprender espanhol. Por allá en la taquilla lo cancelas, pero es que yo quiero pagar, no quiero cancelar. Por eso, allá en la taquilla lo cancelas. What? Uma palavra que até hoje me enrola em espanhol, que eu tenho que pensar na hora de usar, é criança, ok? Porque quando você fala criança, como é a infância, como você é criado, que a gente fala em português, a sua criação, você tem uma boa criação, ou seja, seus pais te educaram bem. Em português, que é criança, seria ninho, ser criança, um menino pequeno, 5 anos, 4 anos, é uma criança. Então, só para deixar claro, aproveitando o verbo criar, em espanhol existe criar com E e criar com I. Em português só existe criar, ok? Criar uma pessoa, criar um cachorro, criar o que seja, ok? Não existe criação, existe criação. Nossa, essa é outra que até hoje eu tenho um problema. Surdo e sordo. No Brasil, surdo é que não ouve, que não consegue ouvir, é uma pessoa surda. Sendo que em espanhol você fala sordo. Como é que é? Sordo? Surdo. Ok. Tá vendo aí? Em espanhol você fala surdo para a pessoa que escreve com a mão esquerda, ok? Eu escrevo com a mão esquerda, eu sou surdo. E sordo se você não escuta. Mas em português só vai existir surdo. E surdo é quem não ouve, é quem não escuta, ok? Pero como digo surdo, então, canhoto. Se uma pessoa escreve com a mão esquerda, canhoto, destro, ok? Direita, destro, canhoto. Queria só enfatizar um detalhe no verbo pagar, ok? Que não é cancelar, pagar. Você pode pagar alguma coisa à vista, em dinheiro, ok? À vista, e no cartão, ok?
no cartão de crédito. Uma maneira mais formal de dizer que você já pagou alguma coisa é dizer que você já quitou, ok? Quando você fala que eu já quitei o financiamento do carro, é porque você já terminou de pagar as prestações, ok? As parcelas do carro. Se você paga todos os meses, né? Caramba, eu fico impressionado que eu vejo carro sendo financiado em 5 anos. 5 anos pagando o carro, até que você consegue quitar a sua dívida. E lembrando, caramba, eu tô lembrando de muita coisa aqui. Se você acumula dívidas, você vai ser uma pessoa endividada, ok? Você tem muitas dívidas. Não confunda dívidas com dúvidas. Quando você tem muitas dívidas, você pode ter muitas dúvidas. Ó, percebe a diferença, né? Hoje eu vi uma pessoa escrevendo, faz rato que eu falei com ele. Rato em português é um rato, ok? É um mouse, ok? Lembra da Tom e Jerry, ok? Jerry é o rato. Essa frase traduzida, que você está tentando falar em português, seria hace ratón que hablé con él. Então, como você falaria? Faz muito tempo que eu falei com ele. Ou já faz muito tempo que eu falei com ele. Falando de Tom e Jerry, eu lembrei de cachorro. O cachorro faz o quê? O que é isso em espanhol? Seria ladrando. Sendo que em português a gente fala que o cachorro tá latindo. Mas aí você fala, latindo é o cachorro. E como eu falo coração, quando meu coração tá latindo? Como digo? Está batendo, ok? O coração está batendo, tum, tum. Isso aqui é bater, bater alguma coisa. Eu posso também bater na porta. Bate na porta aí, bate na porta, assim. Ok? Então, falando de coração, lembrando do vídeo que a gente viu de falsos amigos, o outro vídeo, se você não viu, veja esse vídeo, é totalmente recomendável, ok? Veja esse vídeo que você vai aprender muitas coisas. Porque lá eu falo sobre noivo e noiva. Aí vamos supor que você ainda é namorado, né? Você é namorada, mas o namorado. Aí o namorado vai pedir a mulher em casamento lá e tá nervoso, né? O coração começa a bater, né? E quando isso acontece, você pode chegar pra menina e pode falar te quiero, ou você pode falar também te amo, porque em espanhol você falar te quiero é uma coisa muito carinhosa. Em português é normal, que não tem tanto peso. Você falaria tipo eu gosto de você. E dependendo da maneira que você fala, você pode falar, eu gosto muito de você, cara. Mas você também pode falar pra menina, caramba, eu gosto muito de você, já faz tempo que a gente tá saindo e tal. E com um olhar assim, né, penetrante, assim, pra conquistar e tudo mais. E isso aí, claro que vai ter mais conexão, porque é a maneira que você está falando pra menina. Agora vamos supor que você já se declarou pra menina, tá todo mundo feliz, coração batendo, tudo mais. Aí você fala espanhol, né, aí você pergunta pra menina, então, o que te provoca? Por que te provoca? Eu tive problema com isso, porque em português, no Brasil, quando você fala que te provoca, você está perguntando que te molesta, o que é que te provoca, o que é que deixa você irritado, com raiva. Então não tem sentido, né? Porque aconteceu comigo quando eu acho que foi no Chile. Eu estava na mesa com o pessoal, conversando, a gente ia comer, e a mãe de um amigo falou, então, que te provoca? E o quê? Ela, que te provoca? Mas por que a mãe do menino está me perguntando o que é que me irrita, o que é que me incomoda? E depois que eu me dei conta que era que te apetece, assim, em espanhol. E em português a gente falaria, você está afim de fazer o quê? Você está afim de comer o quê? Você quer fazer o quê? E outro em espanhol que eu achei muito estranho é o suerte. Porque na Colômbia, pelo menos, tudo é suerte. ¿Qué tal, parceiro? Ok, nos vemos então, suerte. Não é suerte. Em português, a gente usa sorte quando você quer desejar sorte para uma pessoa, mas que essa pessoa vai fazer alguma coisa que ela necessita sorte. É uma coisa difícil, é uma coisa que talvez não dê certo. Então, pessoal, boa sorte lá na prova. Ei, boa sorte lá na entrevista. Então, quando o brasileiro escuta suerte, se você fala, ok, tchau, tchau, sorte. Mas aí a pessoa vai parar, sorte por quê? Porque que tem alguma coisa que eu não sei que está acontecendo, que eu tenho que ter sorte, entendeu? É muito interessante. Eu não sei se em todo o Brasil é assim, mas para mim foi bem estranho escutar suerte para todo em espanhol. Se você tem um amigo que vai fazer uma prova para entrar na universidade, ou se vai fazer uma entrevista de trabalho, aí sim você pode falar, ei cara, boa sorte lá. Outro extra, se você não viu o vídeo que eu falo sobre folga, férias e feriado, veja também que tem muito conteúdo, você vai aprender muitas coisas. E por que eu tô mencionando esse vídeo? Porque hoje eu vi um comentário de alguém falando que tô precisando de tirar férias. A gente não fala tô precisando de tirar férias. A gente não usa esse de. Eu não tô precisando de fazer. Eu não tô precisando de comer. Eu preciso comer, eu preciso fazer. Então esse de você
corta, ok? Elimina. Se você ainda não sabe, eu tenho um curso de português disponível na plataforma, onde eu ensino vocabulário e expressões em português, coisas que você só aprenderia morando no Brasil. Se você quiser aumentar o seu nível de português com uma metodologia totalmente diferente na metodologia tradicional, eu te convido a conhecer o material do curso, ok? Tá aqui no link do lado e também no final desse vídeo você vai ver um link para o curso. Ok, então pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha ficado muito claro, ficou um pouco mais longo, mas tenho certeza que vocês vão aprender muito, ok? E essa é a ideia. Se você ficou até o final do vídeo, parabéns, isso é um grande princípio de aprendizagem, ok? Tomar o tempo necessário para aprender alguma coisa. A gente tem que se concentrar nas coisas, não é ter essa... Hoje em dia é tanta coisa distraindo para cá, para lá, que você não consegue focar em nada. E se você conseguiu chegar até o fim do vídeo, isso mostra que você está comprometido. Então, se trata disso. Foco, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Entendeu? Então, ok? Tráfego com G, desculpa, eu falei tráfico com C, ok? Q. Seria latiendo, ¿sí? Latiendo não, ladrando. Então já falamos, a gente já falou, então falando de coração, se você tem um amigo que vai fazer uma prova, se você tem um amigo que vai entrar